Quem gostou da palestra da Cláudia Ricken? Agora vocês vão conhecer a Next Generation. The Next Generation of Ricken Family. Vai vir aqui a Bela Ricken, filha da Cláudia Ricken. Vem aí, Bela. Vocês viram o filho da Bela? Não deve ter visto, né? Salva de palmas, galera. Valeu. Ei, que legal. Satisfação estar aqui com vocês. Minha primeira vez no palco do Epicentro, segunda vez palestrando, a primeira vez para quem me viu no online em 2020. Queria agradecer o Jordão pelo espaço, mais do que pelo espaço, né, por esse movimento que ele cria, né, ele cria uma abertura para nós todos, então queria agradecer de coração, que é o nosso tema aqui hoje, e honrar a pessoa que fez eu chegar até aqui, não só até o palco, mas até esse mundo, né, minha mãe, Cláudia, que vocês puderam aproveitar ela um pouquinho antes de mim, e falar um pouquinho sobre o coração, que muitas vezes a gente quer separar da razão, a gente quer achar que emoção e razão não coincidem, então queria que a gente entrasse um pouco nisso. O tema da minha palestra é sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem sabe quem escreveu isso? É crente? Quem escreveu isso, aí tem respostas aí, quem quiser falar que foi Deus, quem quiser falar que foi Salomão, foi um dos homens mais sábios do mundo, também um homem tido como um homem mais rico do mundo, Salomão, filho do rei Davi. Quando ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele continua dizendo que, pois dele procedem as fontes de vida. Salomão, que foi filho do rei Davi, o seu reinado foi um dos mais prósperos de Israel. Se o homem mais rico também foi o homem mais sábio, eu acho que meu tempo aqui tá. Eu acho que lógico que a gente considere que a sabedoria gera prosperidade. Prosperidade sem sabedoria. E aí a gente vai entrar na razão e na emoção da gente começar a entender. Então, se a sabedoria gera prosperidade, primeiro que a gente tem que entender que é assim, sabedoria, a origem da palavra sabedoria, que vem de sapere, do latim, significa saber ou sentir. Do português de Portugal, inclusive, saber e sabor muitas vezes significam a mesma coisa, o sabor das coisas, o saber e o sabor. A prosperidade, que de prosperar e prosperitate, obter aquilo que se deseja. Então, pro, que é a favor, espe, de esperança. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero que a gente comece a entrar no assunto do coração. O que significa guardar o teu coração? Significa que eu devo me fechar? Significa que eu devo me proteger? Ou significa que eu devo, talvez, ter um terceiro entendimento disso? Quando Salomão fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, lev, que é a palavra em hebraico para coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele está falando de raízes, ele está falando que o seu coração são as raízes, é a raiz para toda a sua vida. E é por isso que você deve guardar o teu coração. A palavra lev, que ali está em hebraico, quando você vai, e aí biblicamente você vai encontrar várias vezes coração, o coração é enganoso, em Ezequiel, novo espírito, novo coração, é leve, sempre vai ser leve, você vai ver aquela palavra ali, leve, que também significa mente, significa ser interior, homem interior também, mente, vontade, meio, coração, alma, mente, conhecimento, razão. Em algumas passagens, eu peguei 3 das 20, 30 que eu li, nem são de todas que tem na Bíblia. A gente vai achar a mesma palavra significando inteligência, próprio entendimento, da sua compreensão. Em alguns outros a gente acha sabedoria, no seu íntimo. No hebraico, coração e mente significam a mesma coisa.
a gente vai achar muitas vezes a mente e o coração juntos. Isso está dizendo que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Na verdade também quer dizer, guarda a tua mente. Quando você pensa que você vai poluir um rio, aonde que você vai para você poluir um rio? Vai direto na nascente, vai direto nas raízes. Então, onde estão as suas raízes? Aonde está o seu coração? Porque dele procedem as fontes da vida. O que afeta o seu coração, afeta a sua mente, afeta a sua vida, afeta seu trabalho, afeta as suas finanças, afeta a sua família. Eu não sei quem que estava falando, uma coisa de, aquela frase clássica, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Biologicamente, neurologicamente, a doutora Ana estava falando sobre cortisol. A Mari também falou, trabalha enquanto eles dormem. Não dormem enquanto eles trabalham. O medo e o amor não existem no mesmo lugar. Eu não estou nem falando biblicamente, tá? Porque biblicamente eu sei que quem é crente já sabe aí que o perfeito amor expulsa o medo. Eu estou falando neurocientificamente, eu estou falando biologicamente, cortisol. Cortisol, sabe o que é o cortisol? Hormônio de estresse. Quando sobe cortisol, sabe o que desce? Ocitocina. Sabe o que é ocitocina? É o que a mãe libera quando está grávida, quando vai parir, quando está amamentando. É o hormônio do amor. Biológica, fisiologicamente, o nosso corpo não coexiste estresse e paz, amor. Então tá com medo, vai com medo? Não vai, o medo te paralisa, o medo coloca a sua amígdala cerebelar numa resposta de luta ou fuga, que você fica desesperado, você fica em ameaça, você fica buscando uma saída, mas uma saída de estresse, uma saída de sobrevivência. O medo, ele vai te paralisar. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a saúde, então, que a Mari trouxe aí pra gente, ou que a Ana trouxe agora, falando de toda essa parte medicinal, fisiológica, psicologicamente, quando as suas raízes estão poluídas, a boa árvore dá frutos bons, a má árvore dá frutos maus. Se você não curar o íntimo do seu coração, o íntimo do seu emocional, esse discurso triunfalista de estar com medo, vai com medo mesmo, você pode tudo. E eu não conversei com a minha mãe antes da gente fazer a palestra. Não funciona, não funciona. Você tem que estar no estado interno de cura. E eu sei que as pessoas gostam hoje em dia de 3 passos para se curar, 3 passos para chegar no sucesso. A gente pode até dar 3 passos, né? Então, uma regra básica, ocitocina, cortisol, e dar uma regrinha básica. Mas vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano para você desenvolver. Porque se você está com medo e vai com medo mesmo, vai dar 3, 6 meses, vai dar 1 ano, você entra num burnout. Você machuca alguém do lado, você distrata alguém. Então as nossas raízes emocionais, quem nós somos, de onde nós viemos, é importante que a gente reconheça a nossa história. Essa coisa de negar a minha história, de fingir que não tem trauma. Eu conheço uma pessoa que ela fala, não tenho trauma nenhum. Não fala com uma das filhas direito, morreu sem resolver nada com a mãe, apanhou do pai até o pai morrer alcoólatra, não tem trauma nenhum. Não, só a negação. A negação é o único trauma que você tem. E acaba machucando. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem a si e aos outros. E o pior é quando a gente não abre os olhos para isso. Nossas raízes emocionais. Na nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade, mais ou menos, a gente vai absorver as coisas com uma intensidade muito grande. A gente tende a negligenciar essa coisa da infância, especialmente o pessoal da velha guarda. Eu sou muito jovem, tenho 26 anos. E na minha área de trabalho, eu acabo pegando muita gente com 40, 50, 60 anos de idade, com questões para resolver, às vezes não admite as questões que tem para resolver. E que não olha para esse lugar. E que, eu apanhei e não morri, era para ter morrido? Então, vamos reconhecer que o que foi bom, a gente leva o que foi bom, mas o que não foi, a gente precisa olhar para isso, para que a gente ressignifique, para que a gente não repita isso com os nossos filhos. Por quê? O amor entre meus pais é meu modelo de relacionamento. Quando eu tenho 0 a 7 anos de idade, eu não entendo muito bem o que está acontecendo. Eu só vou olhando e adquirindo inconscientemente. Então, a forma como meus pais se tratam
é modelo de relacionamento. Ah, mas meus pais não eram casados, meus pais eram separados. Pronto, já começa aí. Amor não significa exatamente um casamento consolidado. Você cresce com essa ideia. Mulheres autossuficientes, hiperindependentes, que não querem mais casar. Homens que não querem uma esposa, ou que querem 8, porque não tiveram aquele modelo. Papai e mamãe se tratavam bem, mas papai nunca estava em casa nos finais de semana. Ou mamãe bebia, isso vai virando um modelo de relacionamento. Então a forma como os nossos pais se tratavam entre si, vira um modelo de amor para nós. A forma que os meus pais me trataram é o meu valor e a minha estima de mim. E eles não entendem, a gente não entende. Eu sou, mãe do neto da Cláudia. Ele ainda é pequeno, mas eu acho importante. E que bom que talvez já haja um olhar para esse lugar, porque a forma como a gente trata os nossos filhos vai ser o amor que eles sentem por eles mesmos. A forma como a gente fala e corrige os nossos filhos é a forma como eles falam com eles mesmos quando eles crescem. A nossa voz interna é a voz dos meus pais quando eles me corrigiam quando eu era criança. O meu crítico, aponte para o seu crítico interno, o meu crítico interno é a voz dos meus pais. Mãe, pai, se eu sou mulher, quem meu pai foi para mim é o meu modelo de homem, meu modelo de esposo, o que eu acho que os homens são. Se os homens são bons, se os homens são maus, se os homens são infiéis, se os homens são... E isso independente de escolha sexual, tá? Isso é neurologicamente, psicologicamente. E como homens, a mesma coisa com mulheres. Então, quando a gente olha para as nossas raízes, a gente começa a entender que razão e emoção coincidem, convergem, estão sempre juntos. Até porque, onde que são processadas as nossas emoções? Que é no nosso coração, né? Não, na nossa cabeça. Nosso sistema límbico, que processa as nossas informações. Saúde mental é saúde emocional. Isso aí, muitos já devem conhecer, o Círculo Dourado. Simon Sinek fala muito sobre isso, no livro dele, Comece pelo Porquê. E ele fala sobre o quê, o como e o porquê. Então, o que você faz, o que você vende, o que você representa, como você faz isso e o porquê. Apesar de que o nosso córtex pré-frontal, medial, pensa nas nossas decisões, faz as nossas decisões, o processo decisivo, o porquê nós fazemos algo é decidido de acordo com as nossas emoções. É o nosso sistema límbico, é dali que saem as nossas decisões. O nosso emocional afeta o nosso processo decisivo. Negar as minhas emoções nesse processo é tardar algo que eu poderia ter identificado no começo. Então, quando a gente olha para essas nossas raízes, a gente garante, para você apodrecer um monte de morangos, basta você deixar um morango podre no fundo e colocar morangos em cima. Em um dia, todos os morangos vão estar podres. Então, quando a gente fala de raízes, e eu não vou só trazer isso, essas reflexões, eu quero falar um pouquinho do método Quantum. O método Quantum é uma ferramenta de tendência comportamental aonde a gente vai ver as essências. Como a Cláudia falou hoje mais cedo, nem todo líder tem a liderança natural, nem todo líder é muito proativo, nem todo líder é o pioneiro, nem todo líder vai pedir para subir aqui no caixote, nem todo líder é assim. Nem todo líder é hipercriativo, nem todo líder lida bem com essa rotina mais inconstante, mais instável, mais dinâmica. E como que a gente descobre isso? Descobrindo essa nossa essência. Então, quando a gente vai nas nossas emoções, e esse é um lugar do autoconhecimento, é esse lugar da humildade. Quando a gente volta para Salomão, que foi um homem muito sábio, na minha opinião, ele não foi o homem mais sábio do mundo, foi o segundo, para mim Jesus foi o primeiro. Jesus era um homem que tinha antíteses fortemente demarcadas. Quando ele fala que a gente tinha que ter a perspicácia de uma serpente e a inocência de uma pomba, ele está querendo dizer que se você não tiver resiliência, o que é rígido quebra. Você precisa de flexibilidade, você precisa de antíteses, paradoxos, não extremos, mas o equilíbrio entre os dois lados.
O método Quantum é uma ferramenta que, além de mostrar tendência comportamental, ele vai falar como você age, como você se posiciona, como você se comunica. Isso tudo com 98% de acuidade, 98,7%. Ele mede índice de resiliência. Ele não vai falar só como a Bela se comunica, se posiciona. O quanto de mim é maleável, o quanto de mim eu acesso o outro lado, o quanto de mim eu sou flexível, o quanto de mim eu consigo ponderar. Índice de flexibilidade, resiliência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A rigidez quebra. A resiliência, aquele exemplo que a gente faz, pega uma esponja, pega uma almofada, quando você aperta e ela volta para o estado natural dela, isso é resiliência. Uma lata de Coca-Cola, quando você amassa, ela não volta para o estado dela normal. Isso não é um exemplo de resiliência. Eu convido vocês a fazerem o método Quantum de vocês. A gente abriu mesa de generosidade, então vocês acessam além de um valor super especial, tanto ali em cima quanto depois na Quantum House. Vocês conseguem fazer a interpretação de vocês com esse valor que a gente faz um valor sugerido, mas está na mesa de generosidade, onde vocês também conseguem fazer o Quantum de vocês. E descobrir o Quantum de vocês que é maleável. Se existem dentro de vocês essas antíteses demarcadas, esses opostos que na verdade coincidem. O livro também do Sobreviver, no Sobreviver, e é muito curioso isso, porque eu conheço o livro há muitos anos, já tinha lido, e na 4ª edição, como eu fiz parte da editoração, eu fui ler de novo. Eu acho que deve ter sido muito bom para minha mãe, aquela coisa de eu esperei 20 anos por isso, e eu mandei uma mensagem para ela, porque eu estava lendo, mandei uma foto e falei, esse livro é bom, né? Então, é aquela coisa que deve esquentar o coração de mãe, é ver filho falando, nossa, mas é bom isso aqui que você fez, né? E eu fiquei realmente impressionada com isso. O livro conta agora com 2 novas histórias, a do Ricardo Trajano no começo do livro, a do Katrina, que também virou uma história-chave no livro. E isso é para que a gente acesse esse lugar da nossa resiliência, para que a gente saiba e aprenda a guardar o nosso coração, usando o poder da nossa mente, usando a nossa resiliência. Então eu queria convidar vocês, aqui nesse QR Code, vocês acessam minha agenda clínica, minhas redes sociais, mas principalmente o site da Quantum, a formação de analista quântico, que é um curso onde vocês podem se capacitar para fazer toda essa parte de interpretação, onde vocês podem fazer o mapa de vocês, onde é só clicar, vocês vão abrir tudo isso que eu estou falando, vai direto para o mesmo QR, e lá, aqui a gente também está vendendo os livros, e para que a gente possa acessar esse lugar, para que a gente possa coincidir razão e emoção, porque quando a gente ignora um desses dois, é uma negação nossa que tardia processos. Então, que a gente possa entrar em contato com essas emoções, para a gente entrar em contato conosco, né? Porque a doutora Edith Eger sempre falou. E o oposto da depressão é a expressão. Não é o que fica, o que sai do seu corpo, na verdade, que te adoece. É o que você mantém. O que fica dentro do seu corpo é o que te deixa doente. Então, vocês conseguem acessar tudo aí nesse QR Code. E agradecer a vocês, muito obrigada pela atenção. Show de bola! Tal mãe, tal filha.